Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer a modelagem de um problema de programação linear para resolver utilizando o Lingo. Então, vamos lembrar inicialmente que um problema de programação linear, ele tem a seguinte estrutura. Então, em geral, a gente quer minimizar ou maximizar uma medida de desempenho, que a gente chama, em geral, de função objetivo, que aqui eu estou presumindo que tenha n variáveis, portanto, ela vai ter a estrutura de combinação linear C1x1 mais CnXn, sujeito a um conjunto de restrições. Eu vou considerar aqui, no caso, m restrições, todas também lineares. Essas restrições, elas podem, então, ser relacionadas a um termo independente aqui do lado direito. Essa relação ela pode ser uma relação de menor, estritamente menor, menor igual, de igualdade, estritamente maior ou de maior igual. E as nossas variáveis, num problema linear padrão, elas são todas não negativas. Portanto, aqui a gente está presumindo que x1 até xn são todos maiores ou iguais a zero. Então, vamos considerar um exemplo simples aqui de 4 variáveis e 3 restrições, onde o nosso problema vai ser de minimização e a nossa função objetivo vai ser dada por 1x1 mais 2x2 mais 3x3 mais 4x4, sujeito a 3 restrições de maior ou igual. Então, observem que os nossos termos independentes aqui são dados por 10, 20 e 30. Então, é possível escrever essa modelagem de forma rudimentar no Lingo, então você pode escrevê-las exatamente como elas são apresentadas aqui matematicamente. Vou colocar o comando min igual à equação da função objetivo, lembrando que o produto ele precisa utilizar o asterisco aqui, porque senão vai dar uma mensagem de erro, e vou escrever também todas as minhas restrições. Então, observando que após cada linha de comando, sempre vou colocar um ponto e vírgula. Feito isso, alimentado o nosso modelo, basta apertar então o botão Solve aqui, né, no comando aqui, e você vai ter então a solução do seu problema. Então, observem que a gente tem aqui a nossa função objetivo é um ótimo global com 57,77, e temos aqui também as nossas variáveis de decisão dadas por x1 e x3 iguais a 0, x2 igual a 4,44 e x4 igual a 12,22, certo? Agora, vamos imaginar que se esse nosso problema aqui fosse um problema de, por exemplo, 1000 variáveis, 500 restrições, 50.000 restrições, por exemplo. Então, a gente não teria, assim, uma facilidade muito legal para escrever essa modelagem utilizando tantas variáveis, assim, tantas restrições, escrevendo de forma rudimentar, né? Então, isso daqui ficaria trabalhoso. Então, o que a gente vai fazer é escrever essa modelagem utilizando o que a gente chama de forma padrão de programação matemática linear. Então, esse mesmo modelo, essa mesma representação que a gente colocou de forma expandida, ela é possível colocar, então, na forma min max cx sujeito a x relacionado a b com x maior ou igual a zero, onde c é o vetor, então, de n componentes, c1 até cn, os termos lineares da função objetivo, x a nossa variável, portanto, aqui de um vetor de n dimensão, B, o termo independente de B1 até BM, porque temos M restrições, e A, a nossa matriz, então, de incidência, são os termos lineares dos nossos conjuntos de restrições, né? Portanto, a gente vai ter aqui uma matriz de ordem M por N, já que a gente tem M restrições e N variáveis. Então, esse mesmo modelo é possível ser escrito, então, como sendo minimizar a soma para J de 1 até N, CJXJ, sujeito a soma de J igual a 1 até N, A e J, XJ, estou multiplicando aqui, então, os elementos da minha matriz A por XJ, relacionado a BI, e eu vou colocar essa restrição aqui para ser repetida para cada uma das equações de restrição que eu tenho. Portanto, para todo I, variando de 1 até M. E XJ também maior ou igual a zero para todo J, variando de 1 até N, o número de variáveis. Então, vocês vão observar que essa notação aqui, na forma padrão, ela vai ser utilizada para representar, então, para escrever o modelo do problema utilizando no Lingo, então.
Portanto, considerando o nosso exemplo anterior, a gente pode escrever então esse exemplo na notação de programação de modelagem matemática. Portanto, esse problema ele pode ser escrito então como minimizar a soma para j de 1 até 4, CJXJ, sujeito à soma de j igual a 1 até 4, AIJXJ, maior ou igual a BI, para todo I, e variando nesse caso de 1, 2 até 3, porque temos 3 restrições, e XJ todos não negativos para J de 1 até 4. Então, identificando aqui o nosso vetor C, então o vetor 1, 2, 3, 4, os coeficientes da função objetivo, x a nossa variável de decisão, x1, x2, x3, x4, o termo independente, 10, 20 e 30, e os A e J da nossa matriz A são os coeficientes 1, 2, 3 e 4, primeira linha das restrições, 0, menos 1, 0, 2, segunda linha das restrições, e 1, 4, 3, 1, os coeficientes da terceira linha, então, da nossa restrição. Portanto, quando a gente vai escrever essa modelagem aqui no Lingo, utilizando então agora essa notação de somatório, a gente precisa então escrever no Lingo essas estruturas de vetor e de matriz. Então, para isso, nós vamos utilizar os comandos aqui set e indsetes para criar essas estruturas e o comando data e indata para fazer a leitura, a atribuição desses dados. Então, vamos lá. Eu vou considerar aqui o vetor de 4 dimensão e o vetor de 3 dimensão aqui. Vou considerar, então, linha para I igual a 1 até 3, porque a gente tem o problema, então, com 3 linhas. E essa estrutura que depende de 3 linhas são, por exemplo, aqui o vetor B, que tem as 3 entradas. E o vetor de 4 colunas, no caso, o custo e o x, então eu vou criar aqui, eu vou chamar de coluna. Eu poderia, por exemplo, chamar de restrições e variáveis, fiquem à vontade para usar a nomenclatura que vocês quiserem. Importante que você precisa utilizar aqui a barra 1, 2 pontinho, 3 barra, de novo 2 pontos. Do lado direito aqui você vai utilizar, você vai escrever a variável aqui, o elemento, como você vai utilizar na sua modelagem. Do lado esquerdo aqui não tem problema. Então, eu vou criar aqui o vetor de dimensão 3, o vetor de dimensão 4, portanto, o x e o c são de dimensão 4, e a matriz que é da ordem m por n, portanto, linha por coluna ali, que é a matriz A, certo? Feito isso, eu abro agora o comando data, 2 pontos, vou fazer a leitura aqui, a escrita, aliás, dos elementos de B, portanto, o B é dado por 10, 20 e 30, então vou colocar B igual do lado esquerdo e os valores do lado direito aqui separado com ponto e vírgula, da mesma forma o valor de C, 1, 2, 3 e 4, e a matriz A também vou fazer a leitura, vou colocar todos os elementos aqui colocando ponto e vírgula após a última entrada. Observe que agora a nossa função objetiva ela pode ser escrita então na forma desse somatório. Então eu vou criar aqui a variável FO, poderia escrever diretamente aqui, não tem problema, mas depois eu vou utilizar essa expressão para fazer a escrita em um arquivo, então eu já estou preparando. Então vamos lá. A nossa função objetiva ela é dada então pela soma de j igual a 1 até 4, lembrando que j são as nossas colunas, então eu estou com o @sum, comando reservado do Lingo, fazendo a soma variar em coluna, que é o meu j, de c de j vezes x de j. E eu tenho uma única restrição aqui, só que com repetição para i, variando de 1 até 3. O i, lembrando, são as nossas colunas. Então, vou fazer o comando de repetição, que é o @for em linha de i, e a nossa soma que vai variar, então, em j, portanto, em coluna de j, de a e j vezes x de j, tudo isso maior ou igual b de i, ponto e vírgula, certo? Feito isso, alimentei todas as informações, basta executar o nosso modelo e você vai observar aqui, então, que você tem a solução, a mesma solução obtida quando a gente executou o modelo, escrevendo de forma rudimentar, né? Não era para ser esperado outra solução. Então, observem que a gente tem aqui a mesma função objetivo e tem aqui o mesmo valor para as nossas variáveis. Observem que aqui ele colocou os demais parâmetros que a gente alimentou aqui no modelo, certo? Então, agora, a gente vai utilizar também, ao invés de escrever utilizando a modelagem matemática e colocando os dados dentro do modelo, nós vamos verificar como que é possível agora fazer essa entrada de dados utilizando arquivos auxiliares. Para isso,
eu vou alterar um pouquinho o meu modelo. Então, observem que agora, como eu vou utilizar um arquivo auxiliar, eu vou utilizar um arquivo em Excel aqui, mas é possível também fazer a utilização de arquivo TXT. Então, eu vou fazer a leitura e escrita, né? Vou ler os dados nesse modelo em Excel e vou também escrever a solução nesse modelo, nessa planilha Excel. E vou escrever também em arquivo de dados. Vou mostrar para vocês as duas opções. Então, agora a gente vai preparar, então, essa planilha Excel. Eu vou marcar aqui as informações, então, da minha matriz A, o meu vetor B e o meu vetor custo. Vou reservar um espaço também para a minha função objetivo FO, que eu quero que ele escreva a resposta aqui para mim. E vou reservar espaço para as minhas variáveis de decisão. É importante salvar essa planilha, esse arquivo na mesma pasta do arquivo do seu modelo Lingo. Esse arquivo precisa estar aberto e você precisa definir nome para os campos que você vai utilizar. Então, aqui no ambiente 7 em 7 no meu modelo Lingo, eu vou continuar com a estrutura de coluna, linha, matriz, linha por coluna, e eu não preciso mais especificar o domínio de variação, porque na própria leitura dos dados ele já vai entender qual é o domínio de variação de C, X, B e A. Então, aqui em Data and Data, eu vou ler os valores de C, B e A. Então, lembrando, eu vou usar esse comando reservado @all aqui, ele é de Object Link Embedding, que ele vai fazer, então, a conversa entre o arquivo Lingo e a planilha Excel. Então, a nomenclatura de fazer a importação, você vai colocar, então, as variáveis que você precisa aqui no seu modelo do lado esquerdo e o comando @all do lado direito do sinal de igualdade. Entre aspas, você vai colocar o nome do seu arquivo, né, com extensão XLSX e os parâmetros que você vai ler lá no arquivo. Então, aqui do lado direito, entre aspas, vai aparecer os nomes dos campos que você definiu lá na sua planilha. Então, observem que eu chamei de custo aqui o meu vetor custo, 1, 2, 3, 4. Eu chamei de B o termo independente e chamei de A a minha matriz. Então, por isso que eu usei custo, entre aspas, B e A. Não tem problema usar o mesmo nome que está ali do lado esquerdo. Eu só usei custo aqui porque o Excel gerou um erro quando eu quis renomear a célula de custo. Então, feito isso, feita essa leitura de dados, o nosso modelo não vai mudar, então vou manter a mesma estrutura que a gente utilizou no modelo anterior. E como eu quero que ele exporta a resposta aqui da função objetivo e das variáveis, eu vou usar de novo data, end-data e o @all. Ah, tá, o @all ele só funciona dentro do data end-data, tá? Ele não vai funcionar fora da estrutura data end-data. Então, aqui eu vou usar de novo, agora para fazer a exportação, eu vou usar o @all do lado esquerdo e os valores que eu quero importar do meu modelo, então usando as variáveis aqui do meu modelo, o X e o FO, eu vou exportar e vou escrever. Então, por isso que eu defini aqui no Excel também o campo FO e o campo X, que é onde ele vai escrever esses resultados. Vou escrever também em arquivo de texto, então eu vou também usar dentro de end-data e end-data o comando @teste, e aqui entre parênteses o nome do meu arquivo que eu chamei de pl.txt. Eu vou imprimir o valor de FO e o valor das minhas variáveis. Eu usei esse @table aqui só para ele formar, para ele apresentar os dados em formato de linha coluna ali no formatinho de tabela. Se você usar o @teste com parênteses sem escrever nada, o nome do arquivo, ele vai escrever no próprio arquivo de saída que ele gera lá dentro do Lingo. Vou mostrar isso para vocês. Então, observem que agora o meu modelo está preparado, né? Então, eu preciso deixar o meu arquivo Excel aberto. Então, vou deixar aqui o meu arquivo Excel aberto. Lembrando que para definir nome nas células aqui no Excel, basta selecionar, então, as células desejadas para fazer a definição do nome, clicar com o botão direito do mouse e vai em definir nome. Eu não vou colocar aqui porque o meu já está definido, então vocês observem que conforme eu seleciono os campos aqui, já vai aparecer aqui o nome que eu defini, certo? Feito isso, planilha do Excel aberta,
e o modelo preparado, então você vai executar aqui da mesma forma o seu modelo. Então, vocês vão observar aqui, deixa eu colocar nas duas janelas aqui para ficar mais fácil. Vou colocar assim, vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Vou executar de novo. Aqui ele colocou a resposta, eu queria que vocês vissem ele colocar a resposta. Então, observem que eu vou executar aqui o modelo, ó. Ele vai dar a mesma resposta que a gente tinha tido anteriormente, a função objetivo 57.7, as variáveis de decisão com os mesmos valores, né? E aí ele colocou aqui para mim também, no arquivo Excel, os valores de x1, x2, x3 e x4 e o valor da função objetivo. Ele já fez um arredondamento aqui, mas se eu quiser mais casas decimais é só formatar, tá bom? Então, aqui ele mostrou para vocês, eu mostrei para vocês, então, como fazer essa escrita em linguagem de programação matemática, linguagem de modelagem, utilizando, então, leitura e escrita de dados, né? Vou abrir aqui o arquivo TXT só para vocês observarem que ele escreveu aqui também, ele criou esse arquivo PL dados TXT e fez a escrita dos dados também. Vou abrir de novo aqui o relatório do Lingo, olha, como eu utilizei aqui esse comando @teste com parênteses sem escrever nada, então ele escreveu aqui no meu relatório de saída, ó, nesse formato também, tá bom? Então observem que ele escreveu aqui os valores transferidos de x1, 2, 3 e 4 nesses valores aqui, tá bom? Então era isso, muito obrigada por terem chegado até aqui, pessoal. Tchau, tchau.